Olá, família do Axé, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Aqui todos nós estamos muito bem, sempre com a paz e a proteção de meu pai, Oxalá Oxaguian. Deixa eu passar rapidamente, como o pai sempre faz no início de cada vídeo, para me apresentar para aquele irmão de Axé. Está chegando hoje aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Me chamo Pai Marcelo de Oxalá, sou dirigente do Espaço Tio Chico da Bahia e o administrador desse nosso canal. Qual é o conteúdo do vídeo de hoje? Então, hoje o pai criou para que a gente pudesse estreitar as nossas relações e pudesse também estar respondendo e tirando as dúvidas de todos os inscritos. O pai criou um quadro que se chama Bate-Papo, o Pai Responde. Todos os domingos vai ao ar às 9 da noite, às 21 horas. E hoje o pai está trazendo aqui a pergunta e o questionamento de um irmão de Axé nosso, que, pai, o que é Ifá? Então, em alguns vídeos que o pai já trouxe, o canal é bem novinho, tá? Mas já tem bastante conteúdo, bastante vídeos para que a gente já possa estudar com o pai. E o pai já falou o que significa Ifá, mas vamos lá, vamos responder, o pai tentar responder de uma forma bem ampla e para que seja realmente tirada a dúvida, não só desse inscrito que fez essa pergunta, mas também de todos que têm essa dúvida, ok? Que é o culto tradicional Yorubá. Aqui no Brasil, né, nós temos o Ifá nigeriano e o Ifá cubano. Vamos falar um pouco sobre isso. O que o pai faz agora? Pede a vinheta e sem mais demora o pai está entregando tudo, ok? Que entre a vinheta. Vamos lá, família do Axé. Antes de mais nada, nós precisamos de entender que nós temos o culto, né, de Ifá cubano e o Ifá nigeriano. Eu tenho iniciação em Ifá nigeriano, então eu vou conversar e explicar a vocês sobre o Ifá nigeriano, ok? Pois eu tenho propriedade para isso, ok? O Ifá cubano, o pai entende, mas não tem vivência, então eu prefiro conversar apenas sobre o Ifá nigeriano, ok? Vamos lá. E a pergunta não veio só assim, quer dizer, só, pai, o que é Ifá? Veio, pai, o que é Ifá? E ainda perguntaram, pai, qual é a sua família em Ifá? Então tá, vamos lá, vamos responder isso. Primeiro, a minha iniciação em Ifá foi chamada aqui no Brasil de primeira mão, tá? Eu fiz o Ifefá, eu não fiz o Itefá, ok? Pois eu não tenho caminho para ser um babalaô, tá? Ah, então o senhor não é um babalaô? Não. E nunca disse que era, hein? Deixando isso bem claro. Então, eu não tenho caminho para ser babalaô. Os meus caminhos dentro da espiritualidade é dentro da Umbanda Omolocô, uma Umbanda traçada, né? Levantando a bandeira da ancestralidade da minha avó, que tinha um barracão de macumba carioca. Então eu trabalho com as minhas entidades, eu trabalho com a quimbanda, e quem sabe de fundamento dentro do Ifá sabe que se eu fosse entrar nos caminhos de fazer um Itefá para me preparar para ser um babalaô, eu não poderia atuar como é o meu caminho. Meu caminho é outro. O que eu fui buscar em Ifá? Então, vamos lá. O pai já conversou um pouco sobre isso no vídeo de apresentação minha e do canal, mas vamos adentrar nesse assunto aqui rapidamente. Eu sou iniciado em Oxalá, nos caminhos de Oxaguian. Fui iniciado por um babalorixá na diáspora do Candomblé, nação Queto, que não estava mais numa cava nem num barracão de Candomblé, e ele abriu um espaço de trabalho no culto Omolocô. Mas ele sempre foi, e sempre, até já partiu, né? Sempre foi um babalorixá. E ele me inicia nos caminhos de nação Queto em Oxalá, Oxaguian, ok? Mas ele também era um tata de quimbanda.
Sim, ele era um tata de Quimbanda e me inicia em Quimbanda, tá? Qual era o nome dele? Vamos lá. Ele se chamava. Eu digo que se chamava porque já está no Orum, tá? Quem é das antigas conheceu. É o Babarorixá Raul de Xangô do Salgueiro. Por que do Salgueiro? Porque ele tinha uma ligação muito forte com a escola de samba Salgueiro, tá ok? Onde era o barracão dele? Nova Iguaçu. Então, também era um tata, e era chamado e tratado de Tata Salgueiro, tá? E eu levo um nome na família de Tata Sete, ok? Ok. Então, eu fui a terceira geração num caminho espiritual, né? Meu pai e minha mãe eram médiuns do Templo Espírita Tupiara. Eu e meu irmão também. E lá, quando eu cheguei, Seu Hermas já era falecido, o fundador do Templo Espírita Tupiara, ele no Engenho Novo, no Grande Meia, Lins. Mas tive sempre o contato com o Getúlio, que também faleceu, se não me engano, tem 3 anos. Então, me desenvolvi mediunicamente lá no Tupiara. Saí, fui para outros caminhos que a minha espiritualidade me pediu. Depois eu retornei, fiquei mais um bom tempo, depois eu saí de novo, né? O pai já cansou de contar essa história aqui no canal, mas vamos lá. Quando eu me inicio em Oxalá, Oxaguian, pelo Babarorixá Raul de Xangô do Salgueiro, e ele joga para mim, ele vê que nos meus caminhos tinha o caminho de ser um olhador do jogo de búzio. E eu faço as minhas pagas mediante aos caminhos do Candomblé Nação Queto, porque ele era um Babarorixá de Nação Queto, e começo a atuar mediante o ensinamento dele. Então eu não posso, olha, eu sou uma pessoa que eu não posso reclamar dos meus mais velhos. Não posso, eu sou uma pessoa de muita sorte. E o meu jogo era o jogo de Daorixá, jogo da guia imperial, né? Não era no caminho de Odu, né? Em 2012, eu mudo o meu jogo mediante a iniciação que eu fiz em Ifá, o Ifefá, né? Minha iniciação foi dia 11 de junho de 2012. Eu tinha 48 para 49 anos. Né? Isso já tem quase 14 anos. Tá? Através de um babalaô de Oió. Ah, então você foi para a África? Não. Ele veio até Brasil, né? Salvador, Bahia. Eu que me desloquei do Rio, que eu resido no Rio, e fui para lá. Tá? Não foi só a minha iniciação. Ele veio, ele costumava vir de 2 em 2 anos, porque ele iniciou esse babalaô, né? E lá em África, então ele tinha um filho aqui em Salvador, né? Tem um filho aqui em Salvador, que abriu, né, uma casa de Ifá, e nessa iniciação que eu participei junto com outros irmãos, todos se iniciamos através desse babalaô e outros, porque não é só um, são vários babalaôs que atuam na iniciação, tá bom? Mas eu não fiz o Itefá porque eu não tenho caminho. Aí no jogo de Opelei Fá não saiu caminho para mim. Meu caminho eu já expliquei qual era. Muito que bem. Foi tudo Odara. Não tenho, olha, isso aqui de fazer de queixa. Tá? A iniciação foi no período de 7 dias, eu acabei ficando 9 dias lá, né? Acabei ficando 9 dias disso. Mas a iniciação em si mesmo foi 7 dias, né? Foi um complemento que houve, que foi também da iniciação. Recebi todas as orientações de fazer como tratar o Orúmila e o Barocheturá, né? Pois essa casa que eu me iniciei, essa família, na iniciação você recebe o Ibá, o assentamento de Orúmila, aí você é um devoto de Orúmila. E também do amigo inseparável dele, né? Que no caso seria o Exu Odara, né? Então, que é o Barocheturá.
E aí eu mudo a minha técnica, meu método de jogo, né, para o Joeri de Logu, né, nos caminhos Jodô, mas numa adaptação no afro-brasileiro, ok? E qual é essa família? Então, aí eu paro porque combinado para mim não sai caro, e o justo é o justo. Na hora de fazer a combinação, na hora do jogo, na hora da minha paga, ok, tudo bonitinho, tudo certo. Na hora de passar a iniciação, formatar a iniciação com um babalaô que veio de Oió, tudo certo, tudo Odara, não podia ser melhor. Explicações de como cultuar o Lúmira e o Baracheturá, recebi? Sim, recebi, não vou negar, recebi. Só que foi combinado, e combinado para mim não sai caro, pelo contrário, combinado para mim tem que valer, que nós teríamos uma sustentação espiritual, mediante alguma dúvida, a gente poderia entrar em contato e tirar. E isso não ocorreu. Então eu me senti da seguinte forma, onde eu nunca tinha me sentido. Eu fui lá, paguei, trouxe e acabou. Aí, por muitos anos eu fiquei pensando, talvez seja porque eu não tinha caminhos para Babalaú. Parou ali, o meu caminho era outro. Mas não foi isso, porque todos que fizeram junto comigo, e eu tinha contato até pouco tempo, aconteceu mesmo. Então, combinado não sai caro. Como é um Babalaú conhecido, como é uma família conhecida, em respeito à minha iniciação, que foi perfeita, mas o combinado não ocorreu como deveria, eu não falo qual é a minha família, até porque não é minha família. Eu fui lá, paguei a minha iniciação e trouxe. Não é assim que funcionou? Então, e eu tenho um compromisso na minha iniciação que eu não posso falar mal de quem me iniciou, né? Então, eu faço sigilo, ok? É a ética que a gente tem que ter, tá? Mas eu não falo qual é a minha família e muito menos o nome do Babalaô, tá ok? Então, quem quiser saber a minha ancestralidade dentro da espiritualidade, nessa minha caminhada longa, eu sou neto de Dona Palmirinha da Macumba Carioca, conhecida como Dona Palmirinha da Macumba Carioca da Penha, também como Dona Palmira do seu Sete Encruzilhada, que tinha um barracão em Rocha Miranda. Por 2 vezes trabalhei, botei roupa, fui médium do Tupiara, através do dirigente Getúlio, onde ele tinha o pai Cipriano. E eu trabalhava com o meu preto velho tio Chico na corrente de Pai Manuel. Sábado sim, sábado não. Sou filho, iniciado nos caminhos da diáspora, Candomblé Nação, Queto, por Babalorixá, Raul Xangô do Salgueiro. Foi iniciado em Quimbanda pelo próprio, só que levando o título de Tata Salgueiro. Foi conhecido perante a família como Tata 7. Essa é a minha caminhada. Fui buscar a iniciação Ifá e o que eu sei até os dias de hoje e continuo aprendendo é através dos meus estudos e de amizades que eu fiz, que sempre que eu preciso me orienta. Por isso a minha missão, na idade que eu me encontro com quase 62 anos de idade, de não morrer, não que eu pretenda morrer, tão cedo eu não pretendo morrer, mas a minha espiritualidade me pediu para que eu colocasse essa missão aqui, que era abrir um canal, porque olha, para vocês terem uma ideia, eu nunca tive rede social, né? Até então, entendeu? Então, o que ocorre? Eu abri o canal para poder passar estudo e conhecimento para aqueles que precisam.
E, de repente, através do seu mais velho, não está conseguindo por falta de tempo, que a correria de cava de axé, eu sei como é que é. Tá? Então, eu sempre fui uma pessoa privilegiada, que é onde eu sempre aprendi com os meus mais velhos, nunca me negaram uma informação sequer. Mas, nesse caso, foi uma exceção. E eu senti na pele o que é você precisar de ter indicações e não ter, e ter que correr atrás de estudar, né? E obter de uma outra forma, né? Então, por isso que eu não adentro nesse assunto, tá? Então, para aquele irmão que queria essa explicação aqui foi dada. Acabou que a explicação foi dada para todos, tá bom? Então, vamos já ao conteúdo. O que é Ifá? Vamos lá. O que é Ifá? Em primeiro lugar, nós temos que entender que Ifá é o culto tradicional dos orixás em Yorubá, também conhecido de Insi Imbilé, que está inserido no Xexelabá, que é a tradição e cultura Yorubá. Ok? Ifá é o culto ao orixá Olúmira. Então, quando eu me iniciei em Ifá, eu estou me iniciando em Olúmira. Eu sou um devoto de Olúmira. E também agora sou um devoto de Barochetorá. Ok? Então, mas Ifá é o importante vocês entenderem que Ifá não tem só o culto ao Olúmira, e sim a todos os outros orixás e divindades também. Ifá tem 5 pilares, que é o culto dos orixás, o culto a Igbe-Orum, o culto a Yami, o culto ao Ori e a Babá Egungun. São os 5 pilares de Ifá. Nigeriano, tá, gente? Estou aqui falando de nigeriano, tá? Onde eu tenho propriedade. Pois eu estudei muito e continuo estudando e vou estudar até o meu último dia de vida, tá? O estudo abre a nossa consciência. Voltando aqui. Então, Ifá não é só uma religião, como muita gente acha e chama de ifaísmo, tá ok? Ifá é uma filosofia de vida, além de uma religião, tá ok? Também chamada e conhecida de filosofia de Ifá, né? Com a ideia central dos estudos, conhecimento e sabedoria que nós devemos ter, que é chamada de joia rara, esse conhecimento dentro do Ifá, ok? Para que nós possamos adquirir ao longo da nossa grande jornada de vida, nos aprofundando através dos nossos estudos, conhecimento e também ensinamentos dos nossos antepassados, além das nossas próprias experiências de vida. Olha como é que é profundo. Ifá abriu meus caminhos nesse horizonte, ok? Sempre fui uma pessoa bastante curiosa, sempre querendo aprender sobre a minha própria espiritualidade, a pedido dos vivos mortos que trabalham comigo, através da minha ancestralidade, né? Também tive me espelhei muito no meu pai, que sempre estudou muito, sempre estava muito enfiado dentro dos estudos através dos livros. Então, eu sempre adquiri esse comportamento de estudo, né? E quando a gente adentra para fazer algo, você pode até não ser o melhor de todos, mas você não pode ser o pior. Isso aí de maneira alguma. Então você tem que estudar para ser um dos melhores, ok? Então, Ifá diz muito isso, tá? Que você possa estudar e elevar a tua sabedoria, para que você não dependa aquilo que nós acabamos de conversar. É muito ruim você depender de quem sabe, e esse alguém que sabe não querer te passar, tendo até a responsabilidade para passar. Então, essa é a minha missão hoje aqui. Passar para todos que precisam estudar e que queiram estudar, vim estudar com esse pai aqui. Essa aí, isso foi o pedido através da minha ancestralidade, tá? Através do seu Sete Encruzilhada, que é o meu estudo de frente de trabalho, para que eu viesse abrir um canal e passar o conhecimento que o pai está passando, ok? Então, Ifá, voltando aqui ao assunto, Ifá é a fala do orixá Olúmira, que recebeu a sabedoria e o conhecimento do destino dos seres humanos, sobre a sua trajetória, desde o seu nascimento até a sua morte, na linha do tempo,
tá? Que está inserido no corpo literário de Ifá, através dos seus gitanos e seus versos, dentro dos 256 Omodu, mas também dentro dos 16 Odu Agbás, os pais, os anciões, que estão inseridos dentro da ordem de chegada, mas também dentro dos 16 Odu no caminho e na ordem, na lista de Oxeturá, que foram os Odu conhecidos Odu Kan, Odu principais, ok? Agora aqui, rapidamente, tem muita coisa ainda para o pai entregar, não vão embora. O que o pai vai fazer agora? Aquele recadinho de sempre, né? Que, antes de mais nada, o pai faz o quê? Agradece. Gratidão por todos que já são inscritos. Ó, dá aquele joinha, tá? Para incentivar aqui o canal. Faça suas perguntas, observações, tá? Vamos compartilhar esse vídeo para que o canal possa crescer. O canal é bem novinho, mas a gente precisa desse incentivo de vocês para que a gente continue aqui no ar, ok? E aquele que ainda não se inscreveu, pô, dá uma força, tá bom? Vem fazer parte dessa família. Aqui está escrito assim, ó, inscreva-se. Senta o dedo aqui, aperta e não dói. O pai sempre fala a mesma coisa, não dói, não custa um centavo. E você vai estar dando o teu axé, que o pai já está dando o axé dele, que é o conhecimento. Recado. Pediram para me dar um recado. Como o pai estava falando, eu nunca tive dentro das redes sociais. Então, com a abertura do canal agora, o canal tem 3 meses e um pouquinho, 3 meses e uma semana, eu acho. Aí pediram aqui um recado para o pai dar. Pai, vai passar um recado. Estamos lá no Instagram. Olha, eu nunca tive isso, hein? Como é que você acha o pai lá? Nosso Sagrado Axé, tudo escrito junto e com letra minúscula. E também no Facebook, tá? Facebook, como é que tu acha o pai? Babá Marcelo de Oxalá. Segue a gente lá, porque a gente precisa que alguém também siga a gente lá. Ajude, tá? Como o pai nunca teve rede social, então estamos começando do zero mesmo. Precisamos de uma força, tá bom? Sem mais demoras, vamos voltar aqui para o conteúdo, ok? Agora o pai vai trazer o que para você? Algumas explicações dentro ainda do caminho do o que é Ifá. Vamos lá. Então, Ifá é a fala de Olúmira que tem a representação sobre o que pode vir a acontecer em cada ciclo de vida de cada ser humano, através do próprio destino. Temos um termo dentro de Ifá para o olhador, que é: o céu fala comigo. Ou um outro termo, que é o porta-voz de Olodumare. Olha a importância disso. Também me perguntaram, vamos lá, deixa eu responder, já que o assunto tem a ver. Se eu fazia jogo de Opelei Ifá, por ter iniciação em Ifá. Isso eu tinha esquecido de adentrar. Não. Também o pai já explicou em outros vídeos, mas vou explicar rapidamente aqui. Senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas a gente está entregando conhecimento. Quem quer ter conhecimento tem que parar, sentar e ouvir, né? Porque hoje em dia está todo mundo com pressa, todo mundo dinâmico, né? Todo mundo ansioso, quer tudo rápido. Quem quer estudar tem que sentar, ter paciência, chamado furu, paciência para poder entender e compreender. Aproveitar que tem um mais velho na rede social explicando as coisas para vocês, tá? Então, quem atua com Iquifá e Opelei Ifá é Babalaô. Eu nunca disse que for um Babalaô, tem iniciação em Ifá. Eu não tenho Itefá, eu não tenho caminho para ser um Babalaô, nem posso ser, senão eu fujo dos meus caminhos, que é a minha espiritualidade, a minha espiritualidade através da minha ancestralidade e dos meus mentores e dos meus guias, né? Tanto na Umbanda que eu atuo, que é uma Umbanda bebendo na fonte da onde eu me iniciei, que é a Umbanda Molocô, a Umbanda Traçada, a Umbanda Nação, né? A Umbanda Mista, né? Levantando a bandeira lá da minha avó, né? Na Macumba Carioca, tá ok? Então, meu pai, mas daí são várias iniciações, eu já cansei de ouvir isso. São várias iniciações, só não fica perdido. Fica perdido aquele que não se acha. Fica perdido aquele que está confuso porque não estudou. Aquele que estudou
e Fábio colocar cada coisa no seu lugar de uma forma distinta, vai ser próspero. Te garanto, tá bom? Então, o que um babalaô faz? Ele atua com o Iquifá, né? E com o Opeleifá, ok? Eu sei jogar o Opeleifá? Sei. Eu posso? Não, porque eu não tenho esse direito, eu não tenho. Eu não sou um babalaô. Então por que for aprender? Eu gosto de estudar. Eu não posso atuar com ele, mas eu posso estudar. Tanto que eu estudo os 256 Omodu, eu estudo os 16 Odu na ordem de chegada e eu estudo os 16 Odu na ordem de Oxeturá para o jogo Eli de Logum. Jogo Eli de Logum eu atuo, porque eu tenho as minhas pagas, eu já jogava de dar orixá e fiz a transição do meu jogo, entendeu? Para caminhos de Odu, por isso eu fui buscar a iniciação em Ifá. Só isso. E estudo dentro do sistema de Ifá, a filosofia de Ifá, a joia rara até os dias de hoje. Tá? E abri um conhecimento e uma sabedoria, poxa, que eu não tinha, entendeu? E você consegue através do estudo. Estudo é tudo, gente. Presta atenção no que o pai está falando. Então, eu atuo no jogo Eli de Logum, tá? Nos caminhos de Quimbanda, eu atuo no jogo de Quimbanda, que é um jogo de 7 burros, onde o seu 7 encruzilhada, esse meu show de frente de trabalho, responde. Também abro decks, baralho, entendeu? Porque dentro da cartomancia, que eu atuo na cartomancia desde pequeno, tá? Desde quando eu comecei a atuar com o jogo de dar orixá, ok? Olha, isso tem tanto tempo que quando eu atuava com o jogo de dar orixá, depois que a gente fechava o jogo de dar orixá, que ele só respondia orixá, a gente abria um bloco de 9, um baralho cigano na escola brasileira. Hoje eu também abro o bloco de 9 depois que eu fecho o jogo de Bacuro, o jogo de ancestrais, nos caminhos de Quimbanda. Ok? E no jogo Eli de Logum, você também abre baralho? Lógico que não, mas eu trago como uma ferramenta importantíssima, né, um instrumento de introdução, uma ferramenta de introdução antes do jogo a udologia, a cabala de Odu. Então, você tem que ter estudo e conhecimento para poder saber onde você vai aplicar. Simples assim, ok? Acho que o pai respondeu. Esse vídeo vai ficar grande, mas para poder responder tudo, que bom que vocês querem saber mais coisa de mim, o pai está aqui para responder, e aquilo que eu tiver conhecimento, eu nunca vou me negar a passar para vocês, tá? Esse é o entendimento. Então vamos adentrar novamente ao assunto. Ifá diz: pois temos um conhecimento aqui importantíssimo que Ifá diz: a sabedoria é a beleza mais refinada da essência do ser humano. Olha que lindo isso. Deu para entender, gente? Pois a sabedoria para os seguidores de devotos de Ifá, Orúmira, é o resultado de uma conexão importante dos estudos, conhecimentos e ensinamentos dos nossos antepassados também, além de uma grande observação atenta ao nosso redor, aprendendo o que é para ser aprendido. Tá? E aí, isso vai trazer com que essas experiências de vida, formada tudo os estudos e o próprio conhecimento dos nossos ancestrais, formado tudo isso para que nós possamos ter sempre uma tomada de decisão mais certa, mais objetiva, entendeu? Através das nossas decisões. Então, e faz tudo isso que o pai acabou de falar. É uma grande mudança da nossa vida, através de uma mudança comportamental. E através do nosso próprio conhecimento do destino, que a gente vai estar inserido dentro do destino que os 3 oráculos africanos, que é Iquifá, o Perifá e o jogo Eli de Logum, nos trazem, tá? Que é a fala de Orúmira, são esses 3 oráculos. Tá? Ifá também são 3 oráculos, é a fala de Orúmira, tá? Podendo trazer melhores escolhas para nós, que somos os seres humanos vivendo nessa experiência aqui no Aê. Tá bom, gente?
Eu acho que o pai se empolgou um pouco, o pai adora, ama esse momento, tá? Tá aqui compartilhando conhecimento através desse meio de comunicação que é a internet, né? O YouTube, né? Quem dera que no meu tempo a gente tivesse essa facilidade, tá? Então, reconheça essa facilidade que vocês têm nos dias de hoje e aproveitem, tá bom? Porque não tem só o pai aqui ensinando, tem muita gente, com a graça de meu pai, Oxalá, Oxaguiano, tem muita gente ensinando. O pai está chegando agora, tá? Então é isso, tá bom, gente? Gratidão, espero que vocês façam bastante bom proveito de todo esse conhecimento que o pai tentou derramar aqui hoje para vocês nesse vídeo, tá bom? E até os próximos vídeos. Que meu pai, Oxalá, Oxaguiano, possa poderosamente estar abençoando e protegendo a vida de todos aqui, inscritos nesse canal, tá? O Deus que habita em mim, saúde do Deus que habita em cada um de vocês. Forte abraço e muito axé para todos.